Bom, claro, começo agradecendo ao professor Esteban e ao FAM o convite, né, a honra do convite e a confiança de me deixar estar em meio a esse grupo de professores e de pesquisadores tão importantes, como nós temos o Walter Costa aqui, que é uma pessoa de grande importância na tradução. Eu me confesso, realmente sou mais uma curiosa, realmente não sou nenhuma especialista. O que eu tenho aprendido de tradução é mais com os meus orientandos. A tradução começou, Estevão, você estava lembrando da UFRJ, eu comecei com tradução por causa de Maria de Lourdes Martini. Né? Fiz curso de tradução com Maria de Lourdes Martini, e daí o meu interesse começou pela tradução. E eu faço tradução sempre do espanhol para o português, não é? Que é a língua que eu domino, sim, né? O espanhol é a língua que eu trabalho melhor, e sempre com o texto narrativo, né? Contos, romances e tal. Eu, como o Esteban já disse, eu fiz alguns trabalhos de orientação, e num dos textos de tradução, inclusive o Walter foi da banca, que foi da banca de Vladimir, quando Vladimir trabalhou com contos do Martínez Estrada, e agora Vladimir fez o doutorado dele com a tradução, aliás, uma tradução do insólito, não era a tradução intralingual, mas a tradução do insólito político em Martínez Estrada. Bom, eu vou trabalhar com alguns autores, com alguns teóricos, sempre, quer dizer, vou falar um pouquinho do Brito, um pouquinho do Berman, mas vou tentar trabalhar especialmente com as mulheres, uma vez que a gente vai estar falando de feminismo, né? Tentar trazer um pouco essa visão feminina, esse mundo no feminino, esse ver no feminino, esse ler no feminino, né? Deixar um pouco, transformar a língua em alguma coisa mais feminina e menos falocêntrica, né? Menos homem aí nessa história. O interesse, aí você pensa, né, a tradução alguma coisa, né, é um conceito, é uma ideia muito estranha, na verdade, porque ela não tem grande prestígio, todo mundo desprestigia, né? A tradução é muito desprestigiada, como o próprio Brito diz, e, no entanto, você oferece um curso de tradução e você tem essa infinidade de pessoas interessadas no curso. Isso dá a ideia de que há um interesse no assunto, né? Um interesse nessa situação. Para se pensar isso na tradução, acho que tem que pensar nas perguntas, né? O que você vai traduzir? Para que você quer traduzir? Para quem você quer traduzir? Como você quer traduzir? No final dos contos, qual é o objetivo? Para que você está traduzindo? Você pode traduzir com muitas finalidades. Então, para você decidir o que você vai fazer, que rumos você vai tomar, você precisa de saber, de ter essas perguntas, de responder essas questões. Número 2, por favor.
No número 2, no meu eu coloco aqui uma conceito, uma concepção de tradução que foge a essa tradução que nós vamos tratar hoje, que é a tradução interlingual, a tradução de uma língua para outra, que é a tradução que se faz do que está acontecendo. Ainda não havia, para mim, que está aí a tua mais completa tradução. Quer dizer, a tradução pode ser vista de diferentes ângulos. Vamos ver o que diz o dicionário sobre a tradução. Peraí, por favor. No dicionário do Wise, eu tomei dois conceitos de tradução. O primeiro, que é a operação que consiste em fazer passar um enunciado emitido numa determinada língua para o equivalente em outra língua, ambas conhecidas, tá? E aí o termo do discurso original torna-se compreensível para alguém. Tá? Nós vamos, no decorrer aqui da nossa conversa, desconstruir um pouco essa ideia, né? De que você pode dar uma ideia equivalente, né, numa outra língua, né? Como se os termos, como se um enunciado fosse claro, transparente, independente de tudo que está em volta e pudesse ser transportado para um outro lugar. E na acepção número 5, o Wise diz que traduzir, ou a tradução, é o ato de tornar claro o significado de algo, interpretação, compreensão, explicação. Aí, tanto no primeiro e no segundo, nós acabamos caindo na tradução segundo Jacob, que é a tradução intralingual, quando você explica alguma coisa, na sua própria língua, né? Você fala com outras palavras alguma coisa que você falou. A interlingual, que seria a tradução propriamente dita, e que seria entre línguas, né? E a intersemiótica, quando você trabalha com diferentes meios de produção, né? Quando você faz, por exemplo, uma tradução de um livro para um filme. Eu estava pensando, por exemplo, no Soldado Salamina, né? do Javier Cercas, quando ele faz toda aquela releitura, né? Tomando aí o Rafael Sanches Massa, né? E aí ele é acusado, o Rafael Cercas é acusado de ser machista, porque tem as mulheres estão desaparecidas e tal. E aí, quando o Trueba transforma isso num filme, a personagem principal, a pessoa que sai procurando, que vai em busca daquelas informações, é uma mulher. Então, ele já faz uma leitura diferente daquele. Ele faz uma introdução intersemiótica, mas com alguma mudança, com alguma novidade. Fala um pouquinho agora sobre tomando um pouquinho o Berman, que vai falar da questão ética e da questão etnocêntrica na tradução. A gente tem que pensar que Berman, no seu tradução e a letra, ou Albergue do Longínquo, ele está trabalhando com uma situação muito específica, não é? Ele está falando de uma sociedade francesa que tem uma
uma autoimagem da cultura altíssima. Então, o que os franceses costumavam fazer? Não é? Eles costumavam limpar os textos. Aí vem um texto russo muito, muito cheio de detalhes e tal, e o tradutor francês torna aquele texto um pouco bárbaro, ele torna aquele texto civilizado, né? Ele civiliza. E é contra isso que o Berman está falando, né? Quando ele fala da questão ética e da questão etnocêntrica. Então ele diz que na dimensão ética, o ato de tradução, né, o ato ético, consiste em reconhecer e receber o outro enquanto outro. Uma abordagem ética faz o acolhimento do outro, fazendo da tradução o albergue do longínquo, que é o que nós vamos ver depois nas tradutoras feministas, que vão usar essa expressão também. Então, o Berman diz assim, essa tradução etnocêntrica que traz tudo para a língua da tradução, né, dando primazia ao sentido, supervalorizando a própria língua, a própria cultura, apagando as marcas do texto-fonte. E segundo Berman, isso não é recomendável, não é dessa forma que se deve traduzir um texto. Mas eu volto a dizer, Berman está falando de uma sociedade, né, muito específica, né, que é a sociedade francesa, uma sociedade de alta cultura, de uma cultura, de uma imagem muito, muito forte. E então é contra isso que Berman, que a gente, quando se lê Berman, que é uma leitura excelente, mas quando se lê Berman tem que ter em conta essa situação, essa verdade. Tomando agora um pouquinho das tradutoras ou das especialistas feministas, nós vamos ver umas concepções bem diferentes, umas concepções que vão meio que derrubar, né? Desfazer essas verdades, essas afirmativas tão categóricas que a gente encontra em alguns autores, como o dicionário do Ruais. Cláudia Costa, no texto dela, tradução, e o texto da Cláudia é tradução e feminismo, tradução cultural e a descolonização. O que a Cláudia Costa vai dizer? Que a tradução excede o processo linguístico de transferências de significados de uma linguagem para outra e busca abarcar o próprio ato da enunciação. Quando falamos, estamos sempre engajados na tradução, tanto para nós mesmas, nós já mudamos o texto aí, Lucas, tanto para nós mesmos, ou nós mesmas, quanto para o outro e a outra. Se falar já implica traduzir, e se a tradução é o próximo ainda, Lucas, e se a tradução é um processo de abertura ao outro, à outra, a alteridade e a outra, a identidade e a alteridade se misturam, tornando o ato tradutório um processo de deslocamento. Na tradução, há a obrigação moral de nos desenraizarmos, de vivermos, mesmo que temporariamente, sem teto, para que o outro ou a outra o possa habitar também provisoriamente,
sem teto, para que o outro e a outra possa habitar também provisoriamente os nossos lugares. Traduzir significa ir e vir. Isso é uma postura de Cláudia Costa. Costa ainda toma o conceito de Barba, de tradução, que diz que a tradução não é uma simples apropriação ou adaptação, é um processo através do qual se demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas e valores. Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de tradução cultural. Quer dizer, não é a equivalência, mas a ambivalência. Pois negociar com a diferença do outro revela uma insuficiência radical de nossos próprios sistemas de significação e de significado e significação. Quando fazemos a tradução, nós ficamos nesse entre-lugar, ficamos lá e cá. Estamos no texto de partida e no texto de chegada. Então, não há essas verdades absolutas. E Costa e Amorim, um trabalho bonito que vão trabalhar com, além das tradutoras francesas, vão falar de outras tradutoras, vão lembrar também que o tradutor trabalha entre culturas, muitas vezes lidando com relações de poder, opressão e corrupção fortemente arraigadas. A tradução, como todos os demais funções humanas, atividades humanas, estão sempre ligadas, estão sempre recheadas da questão do poder, da questão do mecenato, da questão de quem pode mais, quem tem mais prestígio, né? Então, a questão da ideologia, quando a gente escolhe alguma coisa para traduzir, a gente escolhe por uma razão específica, não se escolhe de qualquer maneira. A Marie-France Despechés, que tem um artigo bem interessante sobre... Ela faz uma história do feminismo, da tradução feminista, e é um artigo bem forte, um artigo bem rigoroso, e ela diz o seguinte: partindo do princípio de que a construção de qualquer sistema de signos representa um ato político, né? Tudo é político, tudo é ideológico, e que as línguas naturais produzem uma sociedade hierarquizada a partir do masculino, a tradução torna-se palco de debates feministas que se inserem no quadro crítico à hegemonia patriarcal excludente do pensamento ocidental. Portanto, os problemas encontrados na tradução revelam-se muito menos de origem linguística, como se pensou até uns 30 anos, mais ou menos, e muito mais de natureza cultural. Então, os problemas que se tem, segundo Despechés, segundo as tradutoras feministas, a questão é política, a questão é de poder, a questão é de um mundo hierarquizado no masculino. Só o que é feito, dito, decidido pelo masculino tem valor. E as mulheres vão sendo sempre, ou estiveram até agora, apagadas, silenciadas, sem valor. Eu vou tomar aqui sempre mais ou menos no mesmo sentido, né, os mesmos conceitos de tradução. Falo um pouquinho sobre a Olga Castro. Olga Castro é uma professora
galega, ela é de Lugo, uma mulher bastante jovem ainda, e ela tem trabalhado e tem se dedicado muito aos estudos da tradução. E tradução feita sempre por mulheres, de trabalhos femininos, então, numa recuperação da produção literária e da produção ensaística e da produção pensante das mulheres. Ela lembra que esses enfoques novos, né, esses enfoques com esse caráter feminino, eles se centram no processo e não no produto da tradução. Então, elas começam a questionar esse papel, até então considerado neutro, invisível, objetivo. Essa ideia de que havia um sentido, né? O texto já tem um sentido, e cabe ao tradutor, sem mostrar nada, sem mostrar nada de seu, né? Seria uma coisa completamente limpa, clara, do jeito que está ali, eu coloquei aqui, né? Como se houvesse uma coisa pronta aqui e que se pudesse transferir para cá. Então, isso vai sendo negado, né? Não é assim que acontece. O primeiro passo ao traduzir ou escrever, né, como diz Lefebvre Basnet, consiste em ler um texto original escrito por uma figura autoral, que deve ser consciente da existência de várias leituras e interpretações. Claro que essas leituras e interpretações não são infinitas. Essas leituras e interpretações, elas são finitas, elas têm você faz a sua leitura de acordo com a sua circunstância, com a sua história, mas o que está no texto, você tem que obedecer, você tem que respeitar o que está lá. Parece real, segundo a Castro, a possibilidade de produzir um texto equivalente e fiel ao original. Né? Equivalente aqui, né? Fiel aqui. Para esses novos focos, não se traduzem palavras, mas significados, e estes não se encontram nem no texto original, nem na intenção autoral, mas são frutos de negociação dentro do sistema social no qual o texto é produzido e consumido. Assim, somente se pode ser fiel à interpretação de cada tradutor e realizada através de sua leitura. Essa questão de que significados não se encontram no texto é bastante discutido. Hoje ninguém fica insistindo em que o sentido do texto, o significado do texto está lá no texto. Eu gosto muito de um texto do Evandro Nascimento, sobre o escritor como leitor, o retrato do escritor como leitor, em que ele faz a afirmativa de que a polifonia não está no texto, a polifonia está no leitor. Porque se o sentido estivesse no texto, se estivesse todo certo, nós nunca teríamos problema de recepção do texto. O texto está ali, o sentido do texto é aquele, e não haveria essa duplicidade duplicidade, essa multiplicação de sentidos, porque o sentido vai estar em quem está lendo. Claro que há leituras e leituras, né?
você não vai ler a carta roubada do Poe da mesma forma que você tinha lido antes da leitura de Lacan. Né? Claro que há leitores mais privilegiados, leitores, mas tem que se levar em conta que o texto não é transparente. Né? O texto vai depender da situação, das condições do leitor. Fala um pouquinho, agora, dentro do Feminino de Traduções, um pouquinho sobre a escola de tradução feminista canadense, né? Que tem uma importância muito grande dentro do feminismo, né? Para as tradutoras e teóricas do feminismo, da tradução canadense, a língua é um instrumento de opressão e as mulheres precisam subverter essa situação. Né? Se já falando sobre isso, a língua ela é hierarquizada no masculino. Né? A escola de tradução, havia assim, a tradução em si de textos, mas também aumento a tradução de textos femininos. Né? A importância é essa. E, além da tradução de textos femininos, os estudos sobre os textos, os comentários sobre os textos, né? Todo este processo tradutório. Uma outra coisa que fazem, né? Uma outra coisa que ocupa as feministas, as tradutoras feministas, é a questão do questionamento, o questionamento do papel subalterno atribuído à tradução. A tradução tem um papel que é considerado pela crítica como feminino, né? Então é inferior ao original. Né? O masculino superior seria o original. O feminino seria a tradução. Daí a metáfora, né, mais famosa da tradução, que é a tradução francesa, né, que seriam as belas infiéis. Que um texto como uma mulher, que uma tradução como uma mulher só pode ser fiel se for feia. As mulheres belas são infiéis. Então, quando uma tradução é bela, ela é infiel. É claramente uma postura, né, completamente discutível, mas é aquela situação de que já falamos da tradução feita pelos franceses, especialmente no século XVIII. Além disso, há umas outras metáforas que se usam, né, para falar da tradução, que mostram sempre o caráter machista e misógino, né, de quem lida com essas ideias. E aí, sobre a tradução, dizer que tinha a paternidade do texto, né? Ou era a penetração do texto de partida, a tradução fiel, a traição da língua. São todos termos ligados aí à questão sexual. A Murini e Costa vão falar no seu texto, além das tradutoras canadenses, eles vão falar de tradutoras que existiram em outros séculos, em séculos anteriores. Né? Muitas mulheres traduziram. Aliás, é um trabalho bastante feminino, o trabalho da tradução. Talvez por isso o desprestígio, né, da tradução. Tivemos Josepa Eleonora, né, que traduziu
Descartes para o italiano em 1722. A Emília Pardo traduziu para o espanhol, no século XIX, o texto do Stuart Mill. Stuart Mill é um filósofo britânico bastante amigo, bastante feminista, vamos dizer. Não, ele e a mulher fazem um trabalho bem importante sobre a situação feminina, e ele luta pelos direitos feministas. E um texto bastante importante foi a tradução da espanhola Carmen de Burgos. Carmen de Burgos, ela traduziu em 1909 do alemão para o espanhol o texto La inferioridade mental de la mujer, do alemão, né, que na verdade o texto no alemão chamava a inferioridade fisiológica da mulher, do Mobius como Eves. O interessante é que nós temos o próximo, por favor, Lucas. Nós temos uma portada aqui do anterior, Lucas, a imagem mesmo. Esse é o texto da tradução que a Carmen de Burgos fez do texto de Mobius, La inferioridade mental de la mujer. Esse texto está disponível na biblioteca do autor No Cervantes? Do Cervantes, isso. E está lá, está disponível o texto. Esse texto. E é interessante, o que ela faz? Ela traduz, ela é feminista, né? Nessa época, também essa coisa do feminismo, né? Alguns teóricos, alguns autores julgam que só se pode falar de feminismo a partir do moderno, a partir, né, de 50, de 70 e tal. Outros dizem, não, a partir da hora que uma mulher escreveu e pensou sobre isso, pode falar em feminismo. Nesse livro, La inferioridade mental de la mujer, aparece a palavra feminismo, os feminismos. O autor, o alemão, a inferioridade mental, então é um livro completamente contra a mulher. O que a Carmen de Burgos faz? Ela traduz a obra da forma que o autor, seguindo o que o autor fez, mas ela faz uma introdução em que ela mostra as várias falhas cometidas por ele no seu texto, ou as suas ideias, que eram ideias que poderiam ser debatidas, que ela debatia, e ela faz notas de rodapé. Nas notas de rodapé, ela vai explicando essas mudanças, explicando esses problemas que ela encontra. Ela usou uma estratégia, né? Ela poderia ter deixado que alguém, né, um homem qualquer, traduzisse o texto, mas ela, traduzindo o texto, ela se permitiu, ela teve a oportunidade de fazer crítica ao texto, né? O que acabou por ajudar ao movimento feminista. No Brasil, próximo, por favor, Lucas. No Brasil, nós temos a importância da Nísia Floresta, né? Nísia Floresta Augusta brasileira, que é, na verdade, o pseudônimo de Dionísia Rodrigues Pinto, né? Dionísio Pinto. O que a Nísia faz? A Nísia é do Rio Grande do Norte, mas ela estava morando na França, né, nessa época. Então, ela traduz o texto da Mary Wollstonecraft. Ela traduz o texto dela, que era a reivindicação, né, dos direitos da mulher, e ela traduz para o português como direito das mulheres e injustiça dos homens.
Por que traduziu entre aspas, né? Primeiro que essa tradução foi feita do francês e não do inglês. E depois que ela não se ateve apenas a traduzir o que a Mary havia escrito. Ela faz modificações, ela anexa outros textos diferentes. Então, na verdade, ela fez uma adaptação, uma adequação ao objetivo que ela tinha, que era melhorar as condições das mulheres, lutar por uma situação mais justa com as mulheres. Então, a tradução dela não estaria dentro do que se imagina de uma tradução. Miguel! Opa! Bora, rapaz! Alguém está com o microfone aberto aí. Tivemos outras tradutoras também, a Francisca Isidora, né, que traduzia obras, ela é pernambucana, obras de Byron, e a Carolina von Posetz, que traduziu Gaúcha, que traduziu Goethe e Dickens, e a Josefina Álvares de Azevedo, que é carioca, traduziu a Solidariedade Feminina de Eugène Cotonnier-Pierre, que é francesa, Eugène Cotonnier-Pierre, e que foi uma obra importante para o movimento feminista, né? O feminismo ocupa as estudiosas, as pesquisadoras de várias frentes, e uma das citações aqui da Cláudia Costa, é do feminismo e pós-colonialismo, que a categoria de gênero é vista como parte do projeto colonial, pode se tratar de uma genealogia de subformação e utilização, um mecanismo fundamental. Próximo, o Lucas. Mecanismo fundamental. Não. Só um minutinho, deixa eu mexer aqui no meu. Tá. Agora vamos lá. Acho que o Lei está certo agora. Costa e Amorim ainda, né? A prática da tradução feminina não se restringe à criação de teorias ou reflexão sobre o ato tradutório, mas também à própria tradução de textos feministas, criando pontes entre mulheres ao redor do mundo. Então, a tradução tem um trabalho, né? Tem uma função, tem um objetivo. As feministas canadenses sofrem muita crítica, elas recebem muita crítica, porque, segundo seus críticos, elas estavam próximas desse feminismo branco, né, da segunda onda do feminismo, que pensa nas mulheres, que todas as mulheres são iguais, né, sem considerar a complexidade da existência da mulher, né, e considerar que o único contexto que existe é o da mulher branca, ocidental. Então, isso, embora elas buscassem uma igualdade entre homens e mulheres, mas como parece claro, só a questão de gênero, só a questão de gênero não resolve, não é?
nem todas as mulheres são iguais, né? Além do gênero, tem que se pensar na raça, na cor, né? E uma série de outras, além de a classe social, obviamente. Costa ainda vai falar de que é necessário, próximo favor, Lucas, em Feminismo e Tradução, de que é necessário descolonizar o saber, né? Que é necessário levar em conta todas essas mulheres caladas, as malintes, as mestiças, as índias, as negras, enfim, as mulheres de cor. E vamos só lembrar que mulher de cor não é mulher preta e índia, né? Nós do sul, né? Do sul, somos todas mulheres de cor, né? Não importa se você é branca ou preta, mas você é mulher de cor. E, como lembra a Constância Duarte, o trabalho todo é contra o memoricídio feminino. Esse silenciamento das mulheres, tanto na literatura quanto na história e com tudo que as mulheres tenham feito e tenha sido deixado de lado. Mais uma vez, a Olga Castro aqui, né, que vai questionar o caráter neutro, né, da tradução, nós já falamos disso, e ela vai dizendo que essa tradução feminista vai em direção a uma terceira onda. Eu gostaria só de fazer uma observação. A primeira onda é a onda sufragista, né, que está lá no século XIX, final do século XIX até os anos 50. E durante o período dessa onda sufragista, quando as mulheres estavam indo para as ruas, brigando pelo direito ao voto, havia na Inglaterra a Liga das Mulheres Antissufragistas com um número imenso de pessoas que participavam desse backlash, né, para ir contra o sufragismo. Nem todas as mulheres queriam votar, né? Então a luta era bem mais forte. Das ondas do feminismo, né? A primeira onda era a onda sufragista, a segunda onda era pela igualdade, né? As mulheres queriam a igualdade, e a terceira onda, as mulheres vão rever toda essa. E aí nós temos a Bell Hooks, a Audre Lorde e Aldan Sua, brigando pela questão da interseccionalidade. Há mais coisas além do masculino e do feminino, né? Eu gostaria de ir agora para... Nossa, estou vendo que o nosso tempo está indo. Eu gostaria de falar rapidamente, número 18, por favor, o Lucas. Vamos passar para o 18, por favor. Vou falar um pouquinho do Paulo Henriques Brito, do seu trabalho que ele vai discutir a tradução literária, né? Que é o que interessa, né, para a gente, já que nós vamos falar de... o slide 18, Lucas, se você conseguir. Na introdução do Paulo Henriques, ele agradece ao Walter Costa a indicação de obras importantes para ele escrever o livro.
o Paulo Henriques, o Brito, o trabalho ele vai numa outra direção, claro, né, das feministas. Ele vai falar que a tradução tem pouco valor, pouco reconhecimento. Ele vai falar das muitas dificuldades da tarefa. Ele vai dizer que uma pessoa de senso comum vai achar que a tradução é uma coisa muito fácil, é só você conhecer as palavras numa língua estrangeira e colocá-las na outra língua e que vai dar tudo certo. Né? Ele vai falar que não é bem assim, e ele, segundo Paulo Henriques, cabe ao tradutor mostrar toda essa dificuldade, fazer alusão a coisa. Como nós falamos até agora, ele também diz que se não há um sentido estável no texto, nenhum texto é transparente, se nenhuma obra é inteiramente original, a distinção entre o original e a tradução não se sustenta, e a relação entre os dois textos não pode ser hierarquizada. Mas você não pode dizer que leu a tradução, então não é importante. Que ele considera que a tradução também tem sua importância, é um texto importante. Por toda essa importância, é que o Brito é rigoroso com a questão da tradução. Né? Ele diz que a tradução, claro que a tradução vai depender de interpretação, mas que há uma literalidade, há uma rede de significantes que é necessário obedecer, que é necessário respeitar. E aí ele vai citar o americano Venuti, que diz que a remuneração do tradutor é muito ruim, porque o trabalho dele ele trabalha escondido, né? Ele não aparece. Então ele diz que os tradutores deveriam se fazer visíveis, né? Colocando no texto alguma passagem que surpreenda, por exemplo, um coloquialismo atual, num texto do século XIX. Brito rechaça isso fortemente, né? O Brito diz que não é isso. Ele diz que o problema da falta de prestígio, falta de reconhecimento do tradutor, é que o tradutor trabalha sozinho, né? O tradutor não se junta para poder reivindicar um trabalho, uma remuneração melhor. Sobre a questão de que você não tem como ser fiel a um texto, já que o texto não tem um sentido fechado, não tem um sentido certo, ele vai defender 3 princípios. Primeiro, ele diz que não se tem certeza absoluta em atividade nenhuma. Não é só com o texto literário que tem problemas, né? Esse tipo de dúvida, esse tipo de incerteza, está em todas as atividades. Que não é porque você não consegue alcançar toda essa... Você não consegue que seu texto seja perfeito, não significa que você não deva tentar por isso. Você tem que tentar. E por isso ele defende, então, né, que se busque, que se tente
fazer essa tradução o mais... Ele usa uma palavra fiel, né? Mas que você seja verdadeiro com o texto que você está traduzindo. Ele defende o compromisso básico do tradutor. Ele diz que você tem que se esforçar ao máximo para que, após ter lido sua tradução, o leitor possa afirmar, sem mentir, que leu o original. Então, para o tradutor fazer uma tradução, ele precisa conhecer muito bem a língua que ele vai traduzir. Ele tem de conhecer as obras do autor. Ele tem de conhecer o autor, que é para fazer uma tradução o mais rigorosa possível. E ele lamenta que não haja crítica séria sobre uma crítica de traduções, né, que deveria. E ele vai falar ainda da questão da domesticação e da estrangeirização, quando você fica mais próximo do texto, né, do texto de saída, ou mais próximo do texto de chegada, então você domestica, que é o caso que discute o Berman. O Berman, né? Uma questão do albergue, do longínquo, e a estrangeirização. Como é que isso vai ficar? Mas aí, aqui, no final das contas, o que se tem de ter que um texto literário, ele pode falar de questões sociais, ele pode discutir o que ele quiser. Um texto literário pode servir para você discutir muitas coisas. Eu estou usando o texto da Emília para ver a questão do feminismo. Mas o que importa, em última análise, é que o texto é um texto literário, é um objeto estético. Que a autora escolheu as palavras, que ela escolheu os tipos de estrutura, que ela escolheu as personagens, que ela escolheu o tempo, o lugar, especificamente. Né? Se ela fosse fazer um texto sobre feminismo, como ela fez, a situação do homem e da mulher é uma outra coisa. Então, tem que ter em mente, se você está traduzindo um texto de divulgação de ideias, um texto, isso é uma coisa, mas quando você está traduzindo um texto literário, é a literatura que você tem que levar em conta. O seu texto tem que ser literário, a sua tradução. Com essas ideias de o que traduzir, como traduzir, o que traduzir, a gente chega a Dona Emília Pardova-Santos, né, ao conto Pinho. Eu gostaria de, antes de a gente chegar ao conto propriamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Pardova-Santos, né? O próximo, Lucas, por favor, a fotografia de Dona Emília. O próximo, Lucas. Próximo, aí, tá. Essa é Dona Emília Pardova-Santos. Ela nasceu na Corunha em 1851 e morreu em Madrid em 1921. Viveu, portanto, 70 anos, o que é bastante, né, para a época em que ela viveu. Vocês notam aí que ela nasceu no mesmo ano que nasceu o nosso Machado de Assis. Eles foram contemporâneos. Machado morreu antes de Emília. Um pouco mais, continuamos, Lucas. Bom, eu gostaria só de lembrar que nós temos a Pardo, a Rosalía de Castro e a Conceição Arenal como mulheres espanholas eminentes, né? Elas são mulheres de muita importância e, casualmente, as três são galegas, né? E numa época em que a Galícia estava
muito, muito desprestigiada, mas temos autores importantes, Valle-Inclán, por exemplo, na Galícia, né? A Emília era filha única, né, de José de Pardo Bazán e de Dona Amália Rua Figueiredo. Ela era filha única, eles tinham uma vida bastante cômoda, uma vida não eram ricos, bastante bem. Mas Emília tinha como lema na vida estudar, trabalhar, pensar. Né? Toda a situação dela, financeira e tal, era uma vida bastante cômoda, ela nunca se acomodou. Pelo contrário, ela estava sempre lutando, sempre querendo mais. Mas ela foi uma mulher, assim, além de ter uma vida financeiramente fácil, uma vida financeiramente muito favorável, ela teve um pai e uma mãe extremamente modernos o pai de Emília dizia para ela que se alguém te disser que você não pode fazer qualquer coisa, você não acredite. Você pode fazer o que você quiser. Então, ela já era de personalidade atrevida e animada, naturalmente, o fato de o pai e a mãe dizerem isso para ela só ia melhorar, né, a situação dela. Aqui temos a foto do pai, né, do pai de Emília. Aqui a Emília com a mãe. O pai era advogado, político liberal, e eles eram condes, né, conde de Pardo Bazán. Só que esse título deles não é um título, assim, não é um título de família, né, que vem de quando, não, eles receberam esse título do Papa, e depois o rei da Espanha ia sempre renomeando, né, e ela chegou a ter também o título reconhecido pelo rei da Espanha. Continuamos, Lucas. Ela se casou aos 16 anos de idade com José Quiroga Pérez de Deza e teve com ele 3 filhos. Mas logo eles tiveram esses 3 filhos, mas eles se separaram cedo, segundo as conversas. Ele sempre foi apaixonado por ela e simplesmente quando ela quis separar, eles se separaram e ele não fez nenhum problema, ele nunca criou nenhum problema para ela. Bom, na época de Emília, as mulheres não podiam ir para a universidade. Né? É sabido que Concepción Arenal foi para a universidade vestida de homem, né? Que era para poder entrar na universidade. Emília não fez isso, não quis fazer isso, então o caminho que ela encontrou foi do autodidatismo. E ela chegou a alcançar uma instrução muito, muito grande. Ela estudava filosofia, ela lia poesia, ela lia Kant, Spinoza, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão. E, além disso, ela se dedicava aos estudos de mineralogia, de história, de geografia. E adorava leitura. Ela lia Hamlet, Otelo, e decorava fatos inteiros, né, trechos inteiros cenas inteiras. Ela era uma mulher de muita vontade, de muita coragem e de muita força. Essa situação financeira confortável de Emília, ela tinha, né, ela pôde viajar, ela pôde ver coisas que aconteciam na Espanha. Nessa época bastante acanhada, né? 70% da população espanhola era analfabeta nesse período, no terceiro quarto de século.
E apesar dela ter essa vida, assim, essa vida confortável, essa vida fácil, né, que ela teve, ela estava decidida a ganhar seu dinheiro trabalhando. Ela não queria viver dos favores da família dela, embora eles estivessem muito dispostos. E ela separou e continuou, separou do seu marido e continuou trabalhando e tal. Emília escreveu cerca de 600 contos. Eu vou mostrar aqui para vocês os 2 tomos. Dá para ver aí, Esteban? Você consegue ver? Isso aqui são os 2 tomos da obra completa de Emília Pardo Bazán. Tá? Está aqui. Ela escreveu cerca de 600 contos. Ela escreveu mais de 20 romances. Se nós contarmos todas as novelas que ela escreveu e as novelas curtas, ela escreveu mais de 41. E ela escreveu também inúmeros ensaios, fez crítica literária, escreveu para crônicas de jornal, cartas, muitas cartas, literatura de viagem. Era uma mulher de muita produção, ela era muito produtiva. Mas tudo isso coloca-se, a Dona Emília, no final das contas, era uma mulher bastante intrigante, ela era uma personalidade bem contraditória. Existe um livro chamado Las Aporias, de Emília Pardo Bazán, que são as contradições. Ela era uma mulher muito moderna, ela defendia toda a modernidade, mas ao mesmo tempo era conservadora em alguns outros casos. Ela era liberal, mas ela era monarquista. Ela tinha orgulho do próprio trabalho, mas ela tinha muito orgulho do seu título aristocrático. Ela não abria mão de ser condessa, mas queria trabalhar de toda maneira. Era católica fervorosa, com a escrita de Uma Questão Palpitante, quando Emília defende que o naturalismo na Espanha, de Zola diz que aquele texto não parece escrito por uma mulher católica, que não combinava. Então, ela era muito católica, mas ela, ao mesmo tempo, defendia que as mulheres não poderiam ter só como única experiência, né, alguma coisa que resolvesse toda a sua vida, a maternidade. A maternidade, para ela, era uma escolha. Se uma mulher não quisesse ser mãe, ela não seria, e não teria, isso não seria nenhum problema. A Emília foi uma defensora incansável dos direitos femininos à educação e ao trabalho remunerado. No texto de Emília, próximo, por favor, Lucas, no seu texto, La Educación del Hombre y de la Mujer, Pardo Bazán anota: la mujer se ahoga, presa de las estrechas mallas de una red moral menuda. Devecitos: gustar, lucir en el salão. Os deverzinhos da mulher: fazer com que os outros gostem dela, né? Gostar é ser agradável, ser gostada, e brilhar no salão, né? Brilhar nos salões. Instruçãozinha de nada: música, algo de baile, migajas de história, noções superficiais e truncadas. Devocioncia, até a devoção das mulheres era pequena. Práticas rutinárias, genuflexiones, rezos maquinales,
tudo enano, tudo anão, raquítico, como os albaricoqueros chinos. Albaricoque é Damasco, né? Os albaricoques são originários da China. Ela fala que é como os albaricoqueiros chinos. Aí eu tenho a impressão que são os bonsai, não é? Que os chineses fazem aquelas tudo pequenas. Na mulher era como tudo bonsai. Falta el soplo de lo ideal, la línea grandiosa, la majestad, la dignidad, el brillo. A produção crítica de Emília é bastante importante. Próximo, por favor, Lucas. La questão palpitante, prólogos, os prólogos de Emília, né, como diz Cristina Patinho, todos os romances dela têm prólogos. Aqui nós temos La Tribuna, temos La Madre Naturaleza e Los Passos de Ulloa, né, que são, aqui nós temos Instalação, que são alguns dos livros, todos eles trazem prólogos. Por quê? Porque nessa época o autor se sentia na obrigação de justificar a sua produção. E ela é muito reconhecida, como o Camilo José Cela considerava como ela um exemplo de atualização e modernidade na Galícia, né? Na ficção, os contos todos, ela trabalha especialmente com mulheres, né? Ela vai trabalhar com enigma, subserviência, transgressão, questões afetivas, os encontros, os amores, os desamores, especialmente a violência de gênero. Há muitos contos de Emília que abordam a violência de gênero. Tem um jogo de linguagem, muita ironia, né, que exigem a cumplicidade do leitor, né, na sua ironia. E temos esses livros que são livros de contos de Emília. Ela publicou aqui vários contos, são vários livros. Ela tem aqui são 15 compilações de contos. Só que esses contos apareciam, às vezes, numa das compilações, mas aparecia em outra compilação também. Era bastante comum isso. Essa vida de Emília, muito movimentada, muito agitada, ela próximo, por favor, os cartões, aí está muito cartoon, muita caricatura. Ela recebia muita crítica. Os homens eram ferozes com Dona Emília. Diziam que ela era uma metida que queria tudo, ela queria se meter em tudo, ela não sabia de nada, tudo ela queria fazer e não dava conta. O próximo, nós temos aqui uma das caricaturas mais conhecidas, né, da Emília, que é a Emília se vestindo de homem, né? A Emília, ao invés de usar saias, usando calças, porque ela era uma mulher que queria, ela foi além, o problema de Emília, né? O que Emília sofreu foi porque ela quis ir além de seu sexo, como Lefebvre fala sobre Madame de Staël, né? Madame de Staël teve uma vida pessoal muito agitada, e então a vida dela acabou sendo mais importante do que a obra, porque ela quis ir além de seu sexo. E essa caricatura aqui, esse cartão que temos aqui, vocês podem ver, é Emília sentada numa cadeira, não é? Ou não sentada numa cadeira, porque uma das lutas de Emília, a vida inteira, foi para fazer parte da Real Academia Espanhola. Ela lutou a vida inteira
e nem ela, nem as autoras de sua época conseguiram. Antes havia, a dona Isidra havia sido um membro não efetivo, um membro honorário, mas também desapareceu. Quando Emília tentou entrar para a academia, um dos acadêmicos disse que ela não podia ir para a academia porque ela não caberia na cadeira, porque ela era muito gorda. Como ela, então, a cadeira da academia não servia para ela, porque ela era gorda. Então, Emília sofreu todas essas críticas, então, mas ela nunca reclamou de nada. Ela seguiu a vida inteira trabalhou, lutou, amou, viveu, fez o que quis fazer. Tem uma vida muito, muito... A vida de Emília é muito especial. No Chile, usado como pessoa de má sorte. Você conhecia essa expressão, o Esteban? Não, talvez porque eu tenho bastante sorte. Coloquialmente como pessoa de má sorte. Não conhecia, não. Eu imagino que Emília não tenha tido essa ideia, até porque, né, na época, talvez, não sei se ela estaria tão interessada assim, na América, mas a gente decidiu, então, deixar Pinha. E aí ela começa a fazer a contar, né, a fazer uma narração, que vem a Pinha, né, Ilha del Sol, habituada a fogosas carícias do belo e resplandecente astro, a cubana. Pinha morreu de languidez e de frio, né, no nome do Demaré, onde a confinaram Azares de la Fortuna. Então, queria que a gente pensasse um pouquinho nisso aí. Azares de la Fortuna. Depois, no segundo, ela vai contar que, sin embargo, não tínhamos, né, meios de tornar a vida dela um pouco mais leve e tal. E aí, no final, na terceira linha, de baixo para cima, aí, nós temos que ela, em lugar de usar garfo e faca, ela utilizava os 5 mandamentos. E em 2 ou 3 dias se puse el casaquín marrón hecho una gloria. Então, os 5 mandamentos. Como traduzir esses 5 mandamentos, né, em português? Porque os mandamentos são os dedos da mão. Quer dizer, aí quando você fala que ela, ao invés de usar garfo e faca, usa a mão, os dedos da mão, você perde você não tem como se manter, me parece, né? Não teria como manter aí essa ideia dos mandamentos. E aí, então, ela vai, né, continuando. No seguinte, porque es lo bueno que tenía Pinha, que de una vara escasa de tela se le sacaba un cumplido gabán y de medio panal de algodón en rama se le hacía un edredón delicioso. Y apenas le gustaba a ella arrebujar-se, agasalhar-se naquele rinconcito tíbio, donde el próprio curso de su sangue vai. Não, então, quer dizer, todo o calorzinho aí lembrava ela a cidade natal. E ela se acurrucava, né, naquele paninho ali, e ia vivendo, ia passando, né, o seu tempo. Na 38, Lucas, eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? Muchos sentíamos ver-la prisioneira detrás de aquela reja de alambre, pero
el diablo que suelte a uma criatura por el estilo. Quer dizer, eles se viam obrigados, né, a aprender. Eles não podiam soltar porque ela era terrível, né? E aí um dia ela logrou escapar, se burlando nossa severa vigilância, causou mais estragos do que um ciclone. Tombou os jarros de flor, quebrou tudo, arrancou as hojas, 3 ou 4 volumes, passeou por la casa com a gorra del cochero, né? Acabando por jogar fogo, bebeu o querosene e apareceu meio enforcada, pendurada nos arames. Por milagre, nós conseguimos salvá-la com vida, demonstrando uma vez mais sua escapatória, que a liberdade não convém a todos, mas tão somente aos que sabem moderadamente desfrutá-la. Estamos no número 38. E aí, no seguinte, claro está que a infeliz... Oi, desculpa, mas verifica porque não tá o mesmo slide que você tá apresentando. Tá, não? 39? Não? Será que foi diferente? Não sei, eu não tô encontrando o que você tá dizendo, eu não tô encontrando. É antes disso aí. Aí, não, passou. Vai. Você vai. Aí. Mas está claro, né, que Pinha, ao ver-se livre, né, libertada, se estava acreditando que ela estava nos trópicos, onde ninguém cria confusão, arma bronca a ninguém por um galho quebrado, mais ou menos quebrado. A passada desordem, na primeira embriaguez, a Pinha caiu um abatimento profundo, né? Não se percebia por que e tal. Então, o que decidiram? Encarregamos um noivo, um namorado para Pinha, nada menos que um namorado. Continuamos, Lucas, próximo. Porque convém saber que Pinha somente conservava a inocência, o candor, a inocência, a honestidade e todas essas coisas que devem conservar as donzelas merecedoras da consideração e respeito público. A flor, se assim posso dizer, de sua virgindade estava intacta. E ainda tivesse algum indício que justificasse a atrevida e ofensiva suposição de que Pinha estivesse atravessando a estação crítica em que as donzelas enlouquecem por um marido, o sofrimento e o decaimento em que ela se encontrava era um motivo suficiente, né, para que proporcionássemos a ela a suprema distração do amor e do lar. Aí afloramos, aí gastamos uns tostões, afloramos 5 duros, né, durito. O noivo chegou, muito brilhante, veio muito ágil de movimentos e entrou na jaula como em território conquistado. E aí pergunta o narrador: estaria aquele galã empapado das teorias de Luiz Vives e Fraile Gillon e outros pensadores que consideram a fêmea criada exclusivamente para o fim de cooperar
com a maior conveniência, decoro, orgulho, poderio e satisfação dos caprichos do macho, se havia proposto levar à prática o irônico mandamento da musa popular que diz: tratarás a tua mulher como mula de aluguel. Então, nós vemos aí Emília deixando claro aí sua postura, né, contrária a esses filósofos, né, Luís Vives e Frei Luís de León, filósofos do século XVII, XVIII, homens importantíssimos. Frei Luís de León era um homem de muita importância, escrevia sobre educação e tal, mas eram extremamente misóginos. E ela vai tratar isso aí. Vamos lá. O procedimento ele procederia guiado por um espírito de vingança e ressentimento, ao notar que a jovem esposa o recebia com frieza, evidente, e com nenhum interesse, né? O que posso afirmar, aí está na primeira pessoa, né? É que desde o primeiro dia, o esposo de Pinha, ao qual pusemos o nome significativo de Coco. Coco é essa fruta, né? Que dá no cocoteiro e tal. Mas coco, em espanhol, é também um tipo de bicho-papão. El coco te viene a correr, el coco né? E aí, como você traduzir coco para o português, que nome daria ao coco, mantendo essa ao mesmo tempo, né? Elas poderiam chamar-se a menina Pinha e o menino é Coco, é claramente uma alusão à América, né? A Cuba, eles são cubanos. Mas, ao mesmo tempo, tem essa outra ideia de que é um bicho-papão, porque ela disse que é nome significativo de coco. Por que significativo? Podia ser qualquer outra fruta. Me parece que, neste caso, não sei se vocês concordam comigo, a gente poderia colocar uma nota, né? Pensei numa notinha de rodapé, explicando que em espanhol nós teríamos essa outra conotação, esse outro conceito. E continua, então, continua a descrição com a violência, assim, terrível do macho contra a fêmea. Ele é violento com ela, ele maltrata, ele não deixa que ela coma, ele a ataca violentamente e ela deixa que ele faça, né? Ela morre de medo dele. No próximo slide, Lucas, vai dizer medo. Por quê? Por quê? E aí no finalzinho em que consistia esse mistério? Que influência moral, que soberania possui o sexo masculino sobre o feminino? Que o subjuga, o reduz, sem que ela oponha resistência ao papel de passividade obediente e resignada. Ela aceita o martírio. O que é que justifica essa situação? Não é? Ela vai dizer que a mulher era unicamente o prestígio da masculinidade
a tradição da obediência absurda da fêmea, escrava desde os tempos pré-históricos. Aí eles conseguem separar e tal, e finalmente a gatinha morre lá de frio e tal. Me parece que o texto, né, o texto mostra claramente assim, um feminismo, né, uma ideia contra o machismo, contra essa misoginia, né, dos autores. Mas é um pouco estranho, porque ao mesmo tempo essa coisa colonialista, né, de pensar que em Cuba tudo acontece, que ninguém briga com ninguém, quer dizer, os colonizadores são muito mais rigorosos com as coisas, né? Eles tentam colocar roupa, né, que é também alguma coisa discutível, quando há essa violência do macho contra a fêmea, a família não toma nenhuma providência no início e tal, não mete, né, a colher. Tudo isso, assim, ao mesmo tempo, parece um pouco contraditório com o feminismo da autora, ou o feminismo que a narradora demonstra. Uma coisa que se pode pensar é que se trata apenas de ironia. Tudo isso que Emília está falando, que a personagem, que o narrador está falando, pode ser simplesmente um registro de como as coisas acontecem naquela sociedade, de como o machismo, de como o patriarcalismo, de como a coisa masculina é mais forte, é mais importante. Eu quero crer, como eu fico defendendo a Ana Emília, quero crer que se trate de ironia, simplesmente. Agradeço a atenção de vocês.